Boa noite, tudo bem, pessoal? Deus nos abençoe, nos ilumine. Estamos dando início aí a mais um vídeo pelo Amigos do Caminho, o nosso canal que fala sobre mediunidade, mensagens espirituais, que fala sobre as questões da espiritualidade, da doutrina dos espíritos, do Evangelho. E boa noite, todos os companheiros que estão chegando. Hoje, quarta-feira, é o dia do nosso estudo de mediunidade. Cada quarta-feira a gente discute um tema relacionado à mediunidade. E hoje o nosso tema vai ser, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a influência da mediunidade nas descobertas, nas artes, na influência da mediunidade sobre os grandes nomes aí da história da humanidade, sobre os pensadores. Para a gente iniciar essa conversa, em primeiro lugar nós temos que lembrar, de acordo lá com o nosso querido Emmanuel, a mediunidade está presente em todos os seres. Todos nós somos suscetíveis e todos nós temos algum tipo de percepção mediúnica, variando de pessoa em pessoa o nível e a quantidade dessa percepção. Então, dessa forma, a gente vai entender que a mediunidade não é algo de hoje, na verdade é algo de sempre. E o pensamento, ao contrário do que muitos de nós imaginam, ele não está circunscrito apenas ao nosso cérebro, à nossa mente. O André Luiz ele coloca para a gente num livro Mecanismo da Mediunidade, ele faz umas comparações bem interessantes e ele fala para a gente que nós somos focos de radiação e de recepção de pensamentos o tempo todo. Ou seja, cada um de nós, cada pessoa, cada indivíduo, seja ele encarnado ou desencarnado, homem ou mulher, adulto ou idoso, emite e recebe ondas mentais, pensamentos, influências, ideias, como se a gente estivesse dentro mesmo de um campo, como o campo de ondas de rádio, de ondas de som, de ondas vibratórias, que vão nos impressionar de determinada forma e que nós vamos nos associar a essas ondas de um jeito ou de outro. O André Luiz compara essa visão como sendo de um rádio, que você estava falando na década de 40, gente? Então nós temos que pensar no rádio do André Luiz. E o André Luiz ele fala pra gente que é como se fosse um rádio que você sintoniza, de acordo com que você gira lá o botãozinho, até é um termo bem antigo, em vista do nosso momento atual de tecnologia, e você movimentando lá a frequência do rádio, você sintoniza com determinada faixa, ou determinada onda que vai te permitir escutar uma programação X ou Y. E dentro do fenômeno mediúnico se dá o mesmo. O nosso pensamento, ele vai ser emitido, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é em essência, vai ser manifestado através das nossas ideias, dos nossos pensamentos. E todos aqueles seres que estão à nossa volta aqui, no nosso mundo aqui, vamos dizer aqui, que têm pensamentos semelhantes, vão perceber ou vão dar, vamos dizer assim, sensação a esse pensamento. Ou seja, se eu sou uma pessoa que gosta muito, por exemplo, de futebol, então a minha tendência enquanto encarnado é me associar a outras pessoas que gostem também de futebol e a espíritos que tenham afinidade com essa ideia do esporte, do futebol. E existem fatores que aumentam essa afinidade. Por exemplo, eu gosto de futebol e eu torço para o time laranja. Eu torcendo para o time laranja, então eu já vou ter um outro espírito ou uma outra pessoa que também torce para o time laranja. Nós vamos ter 2 pontos de afinidade. Eu gosto de futebol e gosto do time laranja. E eu posso ter 3 pontos de atividade. Eu gosto de futebol, eu gosto do time laranja e eu gosto do jogador Zé Mané. E esse companheiro também gosta, mais afinidade se constrói. E isso vai determinar aquilo que os espíritos chamam de onda mental. Ou seja, vai determinar aquilo que é a nossa aura, a nossa nuvem de pensamentos. Lá na Bíblia, nas cartas de Paulo, o apóstolo Paulo fala que a gente está cercado por uma nuvem de testemunhas. O que seria essa nuvem de testemunhas? A nuvem de testemunhas são aqueles espíritos afins, às nossas escolhas, às nossas vontades, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é. O tempo todo nós estamos atraindo aqueles que são semelhantes a nós em algum aspecto e repelindo, de certa forma, é claro, aqueles que não são, que não coadunam com as nossas ideias ou com o nosso modo de ser, com a nossa aparência. E aí nós vamos dar um nome disso aqui entre a gente, os encarnados, em simpatias e antipatias.
Então, a mente funciona dessa forma, né? E isso extrapola o nosso corpo físico, isso extrapola os limites da nossa matéria, né? De maneira que nós nos ligamos, às vezes, à distância com determinadas pessoas, com determinadas ideias, com determinadas situações, né? Pelo pensamento. E nós nos buscamos uns aos outros, e aonde nós nos reunimos, né, vão ser formadas, vão ser transformadas as comunidades espirituais. Né? O que são as comunidades espirituais? São as regiões no plano espiritual onde se reúnem espíritos que têm o mesmo tipo de sintonia, de afinidade. Né? E quando a gente está falando aí da mediunidade na história, né, já que nós pensamos e nós estamos, como diria lá o Emmanuel, nesse ambiente de comunhão mental, né, a gente está ali misturado as ideias o tempo todo, o que acontece? Nós vamos, né, estabelecer sintonia e nós vamos estabelecer as nossas companhias mentais, né, de certa forma, seres encarnados que pensam junto com a gente. Né? Esse vai ser aí uma coisa a se pensar. Dessa forma também, né, nós vamos pensar nos grandes artistas. Né? Muita gente fala, né, que os grandes artistas são grandes médiums. Né? E com certeza o são. Né? Tem um relato muito interessante, né, no livro, se não me engano, um livro No Mundo Maior, né, que o André Luiz, ele está... eu sempre troco os nomes do livro, tá, gente? Eu sei as histórias todas, mas nome e página não é comigo. Né? Eu guardo o conteúdo, tá? Às vezes eu confundo o nome. Né? Mas se confundir a gente corrige depois, é claro. Né? Quem puder nos ajudar aí né, vai fazer um grande favor. Então o André Luiz relata, né, que ele está na casa transitória de Fabiano, e quando ele está lá nessa casa, né, que é uma espécie de um albergue no mundo espiritual, né, nas zonas inferiores, onde os espíritos de luz atendem lá e tratam, né, daqueles que precisam de ajuda, é como se fosse um pronto-socorro espiritual. Ele vê um quadro, né, que chama-se, né, no plano físico, né, o Martírio de São Diniz. Para quem não conhece, né, São Diniz é um santo da Igreja Católica, que viveu mais ou menos ali entre o século V e o século III, né, depois de Cristo, e ele foi decapitado. Né, e conta a lenda, né, que depois que ele foi decapitado, né, ele foi lá e pegou a cabeça dele de volta, né, e, né, por um milagre, ele foi lá e pegou a cabeça de volta e ficou segurando a cabeça. E isso marcou lá todo mundo, lá, aquela coisa toda. Né. E o que acontece? Existe uma obra de arte, né, se eu não me engano, em Paris, aonde tem, né, essa pintura. E o André Luiz, visitando, né, essa região do plano espiritual, ele chega lá nessa casa transitória e vê um quadro muito parecido. Ele fala assim, olha, o Martírio de São Diniz, igualzinho, eu vi lá quando eu estive na França. Né? E aí o espírito fala assim, nossa, vocês têm uma cópia muito bonita. Aí o espírito fala para ele, não, isso aqui não é a cópia, não, isso aqui é o original. Né? Isso aqui foi pintado por um artista da espiritualidade sem nome, que a gente não sabe quem que é, quando o grande missionário, o São Diniz, né, esteve aqui na nossa colônia visitando, em trabalho. E aí esse artista do mundo espiritual pintou o quadro, né, e ficou aqui pra gente. E o artista encarnado, ele teve um desdobramento, ele dormiu no plano físico lá na França e veio aqui em espírito, viu a obra, né? E quando ele voltou pro corpo físico, ele fez uma igual, ele tentou reproduzir, né? E aí o André Luiz olha para a obra e fala assim, realmente, né? Essa obra aqui que eu tô vendo aqui no mundo espiritual, ela tem muito mais detalhes, nitidez, brilhos e cores que a obra do artista encarnado não tem, né? E ele fala assim, né? E isso se dá, né, em muitos aspectos. Né? O nosso amigo aqui, o Edu, está perguntando, todas as grandes invenções da humanidade tiveram auxílio dos espíritos superiores? Com certeza. Né? Indireto ou direto. Né? Lembrando que o pensamento, ele voa. Então, um pensamento, ele pode encontrar alguém que está vibrando nele sem que o espírito, vamos dizer assim, né, esteja lá e chegue e fale assim, ó, fulano, pinta o quadro assim. Não precisa. Muitas vezes o pensamento que voa de um espírito é atraído por outro que tem afinidade. Imagine, por exemplo, né, vou dar um exemplo também clássico aí, que a gente sabe pela literatura espírita, a invenção do avião. Tem um livro muito interessante, eu até recomendo quem quiser ler, que chama-se Ícaro Redivivo. Esse livro, Ícaro Redivivo, ele conta a história do Santos Dumont depois que ele suicida. O Santos Dumont, né, inventor do avião para nós brasileiros, né, tem uma controvérsia aí mundial sobre isso, né, e no livro, né, conta a história do Santos Dumont, a questão do suicídio, aquela coisa toda, né, que nós vamos entrar em detalhe. Em determinado momento, o personagem, o Santos Dumont, que está lá na história, né, ele está no mundo espiritual e ele está muito ressentido. Né? Por quê?
Porque todo mundo fala que quem inventou o avião foram os irmãos Wright lá dos Estados Unidos, né? Para o mundo todo, né, 99% da humanidade, quem inventou o avião foi os irmãos Wright lá dos Estados Unidos. Santos Dumont é só para nós aqui no Brasil e um pouquinho na França. Nem a França direito leva muito o Santos Dumont em conta, né? Porque, na verdade, os irmãos Wright inventaram uns meses antes, eles voaram com uma aeronave que eles construíram, né? Que não teve registro muito bem detalhado e que a aeronave não tinha propulsão, ela não voava por si mesma, ela tinha que ser jogada de uma catapulta, assim, né? Como se um estilingue gigante jogava o avião e ele voava, né? E aí o Santos Dumont que inventou um que sai andando sozinho, levanta e pousa, né? Tudo bem. E aí ele tá lá no mundo espiritual e muito revoltado com aquela coisa toda, né? Porque foi ele, porque não foi. E aí a espiritualidade chama ele num determinado momento e fala: ó, meu irmão, o negócio é o seguinte, não foi você nem os irmãos Wright que inventaram o avião, não, tá? Na verdade, o avião, ele nasceu da mente, né, de alguém que viveu muito antes de vocês, que é o Leonardo da Vinci. Eles pegam e mostram para ele, assim, ó, o Leonardo da Vinci ele já tinha feito, né, a máquina voadora do Leonardo da Vinci lá, que nunca voou, né, mas era um conceito, vamos dizer assim, né? E no mundo espiritual, quando você dormia e os irmãos Wright dormiam lá nos Estados Unidos, vocês iam em espírito, né, estudar com o Leonardo da Vinci e ele inspirava o trabalho de vocês. Na verdade, vocês eram alunos no mesmo mestre, só que você estava numa região, que é a Europa, e eles estavam, né, na América do Norte. Mas a ideia básica do que vocês fizeram veio por inspiração do Leonardo da Vinci. O verdadeiro inventor do avião não é nem os irmãos Wright, nem o Santos Dumont, é o Leonardo da Vinci. É o polímata, né? Polímata é um termo assim fantástico, né, gente? Porque um polímata é uma pessoa que é gênio em várias artes, né? Em várias áreas da ciência, né? Então nós temos, por exemplo, uma pessoa que é gênio na física, né? O Leonardo da Vinci é um espírito que ele era gênio na física, na matemática, ele é um pintor incrível, um escultor, né, inigualável, ele era médico, ele era arquiteto, ele era engenheiro, ele era astrônomo, então assim, ele era anatomista, né? Então o cara era gênio em um monte de área diferente, então ele é um polímata, né? Ele é um gênio, né? E realmente é um dos espíritos mais iluminados que pisou no planeta Terra, né, o Leonardo da Vinci, né? Para você ter ideia, o Leonardo da Vinci ele corrigiu o Michelangelo, né? Tem uma passagem, o Leonardo da Vinci sempre quis ser amigo do Michelangelo e o Michelangelo nunca gostou dele, né? Porque é complicado. Imagina você ser gênio, né? E você tem um gênio que é mais ainda que você por perto, né? Que é o caso, por exemplo, lá do Leonardo da Vinci e do Michelangelo. O Michelangelo era fantástico, mas quando chegava o Leonardo da Vinci, eclipsava o Michelangelo, né? É a mesma coisa, por exemplo, lá do Salieri e do Mozart, né? O Salieri é um autor, né, renomadíssimo, né? E aí tinha o Mozart do lado dele, né? E o que acontece? Foi eclipsado, né? Ele era um gênio, mas tinha um gênio 10 vezes maior do lado dele. Então o Michelangelo dava certo com ele, né? E disse que tem uma vez até que o Michelangelo tinha feito uma obra de arte lá, né, em Roma. E aí o Leonardo da Vinci estava passando com os discípulos e foi lá ver a obra de arte do Michelangelo. Né? E o Michelangelo todo cheio de si, né? Aí o Leonardo olhou assim, muito sem graça, né? Virou pro Michelangelo e falou assim: tem um defeito na sua estátua. Aí o Michelangelo: que? Você tá falando que tem um defeito na minha estátua? Assim, o pé da estátua tá anatomicamente errado, ele tá torto. A estátua não pode ter um pé desse jeito, então isso é a anatomia humana não permite isso não. E o Michelangelo foi lá, olhou, e o Leonardo tava certo, ele tinha feito a estátua errado. Milímetro, coisa boba assim, ó, não tinha coisa, né? E aí ele, em vez de ele ficar, né, agradecido ao Leonardo, ele ficou com mais raiva ainda, tá? Mas nós estamos falando isso só por conta da história, né, gente? Vamos voltar aqui. Mas esses grandes espíritos, com certeza, eles são assessorados por entidades de escola, né? São assessorados por espíritos iluminados que vão ajudá-los, né? Principalmente na materialização de obras que têm por intuito o avanço da humanidade. Desculpe, gente, o avanço da humanidade. Então, de tempos em tempos, entidades iluminadas vêm à Terra para trazer determinados avanços, né? Como aconteceu lá com os irmãos Wright, com os Santos Dumont, e um espírito de luz acima deles, né, age ali como se fosse o tutor e o mentor daqueles seres, né? De certa forma, né? Vamos ver a pergunta aqui. Leonardo da Vinci volta no novo corpo. Inteligente ou essa inteligência pode ficar adormecida? Pode ficar adormecida, mas o nível espiritual dele permite que ele seja ele mesmo. Né? O Leonardo da Vinci, ele já está num nível evolutivo que se ele encarnar, ele vai ser ele mesmo. Ou seja, ele vai ser um cara que vai ser um gênio, vai chamar atenção. Tá? Só se ele tiver uma missão específica de não chamar atenção. Se ele mesmo falar, não, eu quero uma reencarnação escondido lá nas montanhas da África, lá no lugar lá mais perdido do mundo, onde eu preciso lidar com uma coisa específica minha aqui. Aí é outra coisa. Né? Mas o espírito no nível dele já não tem problema.
né? Ele já está numa situação de que ele está ali para doar para o mundo. Né, diferente do Michelangelo. O Michelangelo ele era um astro, ele era um espírito, né, com um talento inigualável, mas ele ainda tinha muitas questões consigo mesmo a resolver. Tanto é que o Michelangelo reencarna aqui no Brasil, né, ele é o Aleijadinho, é o Michelangelo reencarnado. Né? Então o Michelangelo ele renasce aqui no Brasil e dá continuidade, né, ao trabalho dele, né? Muita gente fala que o Michelangelo tinha muita questão de preconceito racial, um monte de coisa, né? E ele vem aqui encarnar no Brasil como filho de escravo, aquela coisa toda, né? E passando por, né, dificuldades extremas. Segundo a espiritualidade, o Leonardo da Vinci assume o papel de mentor dele aqui, quando ele estava encarnado aqui, né? O Michelangelo é um artista e fantástico, né? Ele foi no passado ele foi um escultor grego chamado Fídias, né? E assim, que era um cara também, um gênio, né? Construiu uma estátua lá que é uma das 7 maravilhas do mundo, que é a estátua de Zeus em Olímpia. Nem existe mais essa estátua, né? Mas foi ele sim, né? Mas isso é bem interessante, né? Mas vamos voltar aqui. Então, por trás de toda a construção de arte, da descoberta da ciência, nós vamos ver ali a mão da espiritualidade. Pode ser de maneira direta, né? Como aconteceu lá com Santos Dumont, que eles iam desdobrar, dormiam, iam lá, encontravam com Leonardo da Vinci, não registravam, é claro, na memória, mas as ideias, né, vinham como inspiração, né? Se você analisar o formato, né, dos dois, é um formato que lembra as aves, aquela coisa toda do avião, que lembra muito a máquina voadora do Leonardo da Vinci, né? Porque ele baseou na estrutura anatômica das aves para poder voar, né? Do morcego, tem um monte de estudos sobre isso, né? E, por exemplo, pessoas que vão descobrir, né, determinadas curas da ciência, o Pasteur, né, outros grandes missionários aí, né, que vieram aí nas áreas da ciência, da tecnologia, eram pessoas que viviam debaixo da inspiração, né? O Thomas Edison, que foi um dos maiores inventores que já passou pela Terra, né, ele falava que ele inventava melhor depois de dormir, né? Quando ele estava sem ideia, ele dormia, ele acordava, a coisa fluía. Né? Aí o pessoal, eletroquímica do cérebro, não sei o que, tudo bem, também é. Só que o que acontece, né, eles buscavam essa inspiração. Né? Claro que depois com muito trabalho, com muito esforço, né, com muita dedicação, né? Como diz aí todo inventor, né, 99% transpiração e 1% inspiração. Nikola Tesla também, que é um espírito com muito conhecimento, que deu azar de ser incompreendido. Né? O Nikola Tesla ele é uma entidade, né, que, segundo a espiritualidade, fala que veio para revolucionar a humanidade. Né? Eles tinham uma briga, né, Catiusa? Na verdade não era uma briga, eles tinham uma diferença, né? Porque o Nikola Tesla ele era um cara mais humanista do que o Thomas Edison. O Thomas Edison era um capitalista total, né, que ganha dinheiro com os negócios dele. Né? O Nikola Tesla é um cara já mais perturbado, né, assim, no sentido assim, ele não se enquadrava na sociedade que ele vivia, era um cara meio solitário, né? Era um visionário, aquilo que a gente chama de visionário, né? Uma pessoa que está encarnada num ambiente que não é nada favorável à presença dele na Terra. Muitos desses espíritos, né, reencarnam às vezes em ambientes tão difíceis, né, tão fora da sua realidade, que eles não conseguem realizar nada. Né? O Tesla, que a gente sabe, não, por enquanto ainda não, viu, Renata? Né? O Nikola Tesla é um desses, né? Um espírito que reencarnou com um cabedal de possibilidades muito grande para a humanidade. Entretanto, o ambiente que ele encarnou era totalmente refratário ao que ele era. Né? Mas veio como teste, né? Para ele também lidar com algumas coisas dele. Né? Outro espírito muito famoso, né? Que também passou por isso, mas bem antes, né? Foi um faraó do Egito chamado Akhenaton, né? Ou o Amenófis IV. Né? O Amenófis IV é um faraó do Egito, né? Que era um humanista, que era um cara do amor a todas as pessoas e todos os seres. Né? O Akhenaton, né? Que a força atuante de Aton, né? O Aton é o Sol, né? Ele adorava o Sol, né? Ele tinha uma veneração pelo Sol. E o que acontece? Quando ele toma o cargo de faraó, o pai dele morre, né? Ele vira faraó, ele casa com a irmã dele, a Nefertiti, né? Nefertiti, né? Famosa Nefertiti, mais famosa que ele, né? Ele casa com a própria irmã, Nefertiti, coisa que era comum no Egito, tá, gente? Depois, né? Ele casou até com a filha, depois, né? Entre os faraós isso era comum. Né? Questões teológicas lá. E aí o que acontece? O Akhenaton, ele era um cara que pensava no amor, na luz, no bem. Ele era um cara virtuoso, bondoso, gentil, né? Ele passava o tempo fazendo poemas ao sol, ele dividia tudo que ele tinha, né? E o que acontece? Conta uma história muito famosa, né? Que na época que ele era faraó, os inimigos do Egito deitavam e enrolavam. Por quê? Porque ele desmobilizou o exército, ele achava que todo mundo ia ser resolvido na paz, né? E aí diz que em determinado momento, extraterrestre, né? Não
todos nós somos meio extraterrestres, né? Mas se a gente for analisar, mas nas últimas 500 encarnações aí, pode ter certeza que ele estava aqui na Terra, tá? O Akhenaton tem uma história muito interessante pra gente ver como é que é um espírito iluminado num ambiente que não é propício para ele. E olha que ele tinha poder, olha, ele era um espírito iluminado, ele nasceu, era faraó do Egito, que era o reino mais poderoso do mundo na época dele, né? Ou seja, ele tinha um poder quase divino, né? E aí o Akhenaton, o que acontece? Ele tinha uma visão, né, de pacifista. Ele era um pacifista numa época que o homem, né, faltava torcer o pescoço do outro qualquer coisa. E aí conta, né, que os inimigos do Egito estavam atacando os hititas, né, que é um povo lá que era inimigo do Egito. E o Akhenaton ficou sabendo daquilo, né? Os generais chegaram e falaram: estão destruindo tudo. Estão entrando lá na nossa fronteira, estão matando, trucidando as aldeias, tudo. Nós temos que ir lá e exterminar esses caras. Nosso exército é 10 vezes mais forte que eles. O Akhenaton, não. O Egito é grande. O Egito é uma mãe, né? Como o sol, a luz do Egito vai se, né, repartir entre todos. Vamos dar comida que eles precisarem. Estão passando fome. Vamos dividir comida para eles. Fala para eles virem aqui que nós temos comida pra gente, para eles. Aí os caras: você tá doido, faraó? Não é isso não. E continuou. Passou um tempo, eles continuaram invadindo e roubando as fronteiras lá. O faraó: peraí, então vamos fazer o seguinte, né? Nós temos que reagir. O pessoal: os militares tudo doido, né? E agora que nós vamos, né? Agora que nós vamos massacrar esses caras. Falou: não, peraí. Chamou a filha dele, né, uma das filhas que ele mais amava. Falou assim: seguinte, você vai lá, né? O que é que você vai lá? Você vai levar uns presentes para os invasores aqui. Eu tô uns presentes, tem flor, tem ouro, tem comida, tem tudo de bom aqui do Egito aqui, pele de animal, né? E eu compus um poema para eles. Eu fiz um poema aqui, né? Falando que nós somos irmãos, todos debaixo do sol, que o sol brilha sobre eles, sobre nós aqui, que os deuses deles são irmãos, são filhos do nosso sol, assim como os deuses do antigo, que a gente não adora mais, né? E você vai levar para eles, né? Como um presente meu. Fala assim: eu quero fazer a paz com vocês. Aí ele manda a filha dele. A filha dele vai lá enfrentar os caras, né? O que acontece? A filha dele chega lá com um poema, aquela coisa toda, né? Com a serva deles. Eles matam a filha dele, estupram ela, estupram as mulheres que estavam dela, né? E nem toma conta daquilo que o faraó fez. Aí nisso o faraó entra em parafuso, né? Ele começa a ficar meio fora da realidade. E o que acontece? Um dos soldados dele vai lá e mata ele, que é o Aya, né? Que era vamos dizer assim, o vizir dele mata ele, né? E esse Aya, Aive, né, vira o faraó. E depois desse o general dele, que é o Omoreb, né, faz a mesma coisa e vira o faraó, tá? O Omoreb vira o faraó até que aparece, né? Isso tudo eles vão virar depois, né? Tanto é que esse Akhenaton é pai do famoso Tutankhamon, que morre menino lá, o faraó lá, que mudou o nome dele por causa disso, né? Ou seja, é um espírito iluminado, né? Cheio de intenção, cheio de poder, mas que estava num ambiente que não tinha propício, não era nada propício para ele, né? Ele estava lá e tentou levar o amor para aquele povo, né? Aí preocupa não, 400 anos depois veio o Moisés lá e resolveu o problema do Egito, né? Na paz da paulada, né? A espiritualidade, né, mandou o Akhenaton, que ia fazer tudo na paz do amor, da luz, do bem, né, da amizade, do carinho. Deu certo, não, manda o Moisés lá. O cara já sabe passar a faca em quem não concorda com ele, vai trazer a lei de Moisés. Tem olho por olho para esse povo aí. Foi o que aconteceu, né? E quando a gente está falando dessas questões de mediunidade, até essa questão, né, dos líderes, dos governantes, tem uma questão mediúnica nisso. Porque muitas vezes os líderes refletem o estado íntimo daquelas pessoas que são lideradas, ou pelo menos da maioria, né? Porque se a gente for analisar bem, do ponto de vista espiritual, a democracia, né, é um sistema de governo onde quem ganha é aquele que representa a maior parcela da sociedade. E se a maior parcela da sociedade for de espíritos atrasados e primitivos, os líderes vão ser espíritos atrasados e primitivos. Se a maior parcela da sociedade for de espíritos cúpitos, avarentos, agressivos, os líderes serão espíritos cúpidos, né? Ou seja, né, vaidosos, agressivos, né? Então são coisas para a gente pensar, né? E o que acontece? Em tudo existe o que? Sintonia. Por isso que os recados da espiritualidade acerca da nossa sociedade atual são sempre os mesmos. Gente, a mudança começa dentro de você. Porque enquanto a maioria das pessoas for gananciosa, os líderes vão ser gananciosos. Enquanto a maioria das pessoas for anti-empática, ou seja, não está nem aí porque o outro está sentindo, os líderes vão ser pessoas que não têm empatia nenhuma. Enquanto a maioria das pessoas forem corruptas,
os líderes vão ser corruptos. Muitas pessoas que reclamam de corrupção, se estivessem no lugar daquela pessoa, estariam roubando do mesmo jeito. E na verdade estão lá esperando a oportunidade de fazer o mesmo. Então isso é um retrato espiritual. Isso é mediunidade também. Então, assim, por isso que nas esferas superiores não tem eleição. Nosso lado tem governador, mas ele nunca foi eleito. Ele tá lá tem 200 anos. Tem alternância de poder. No nosso lado não, teve, né? Tinha um governador, depois teve outro. Tem dois. Saiu um, entrou outro. 200 anos, que o governador atual tá lá. Por quê? Porque são espíritos que representam uma coletividade superior. E aí, tem a impressão que bondade é sempre confrontada com interesse. Sim, não é nem questão de bondade, é questão do egoísmo. O egoísmo nos aproxima do reino animal. O animal é naturalmente egoísta porque ele tem um negócio chamado instinto de sobrevivência. Quanto mais primitiva a pessoa, mais egoísta ela é. Então, por quê? Porque o egoísmo nasce do medo da morte, da perda, da dor, da limitação. Então o egoísta ele quer juntar tudo para si, para se proteger. Porque a sobrevivência dele, ou seja, o instinto de conservação, é o que fala mais alto nele. Então todo dinheiro tem que ser dele, tudo de bom tem que ser dele. Então é um ciclo vicioso que só vai se modificar na medida em que nós começarmos a mudar nosso padrão mental. Até a nossa espiritualidade hoje, meus amigos, é uma espiritualidade que depende muito do comércio. Se alguém prometer milagre, prometer dinheiro, prometer que Deus vai abençoar e dar riqueza, a live dele no Instagram vai dar 10 mil pessoas assistindo. Mas se alguém falar de responsabilidade, de conduta pessoal, de amor, de abnegação, de pegar sua cruz, de ser o menor de todos, quantas pessoas vão se associar a essa ideia? Poucas. Por quê? Porque não é o que as pessoas querem ouvir. Então, assim, a renovação ela começa aos poucos. E nós já somos agentes dessa renovação. E é mudando no ambiente onde nós estamos que nós vamos começar a ser médium de inteligências superiores. Aí entra a questão da mediunidade. Porque os espíritos de luz eles se associam por pensamento. Então, onde tiver um pensamento egoísta, o espírito iluminado não vai, porque ele não é egoísta, então aquilo para ele não bate. Onde tiver alguém pensando em fazer o bem, mesmo com as suas muitas limitações, os espíritos falam, opa, fulano de tal tá querendo ajudar ali, olha só. Ele erra pra caramba, mas ele tá tentando. Então só aquilo ali já vai chamar a nossa atenção. Vamos lá ver o que a gente pode ajudar. A espiritualidade superior, ela não é surda aos nossos apelos. O que acontece é que nós somos surdos aos apelos dela. Porque os nossos focos de preocupação são diferentes. Os espíritos de luz estão preocupados em consolar, em ajudar, em servir, em orientar a maior quantidade de pessoas possível. O Marcelo está preocupado em quê? Em ser consolador do Marcelo, em resolver o problema do Marcelo, em estar bem o Marcelo. Então existe às vezes uma dificuldade de ideia. Porque a espiritualidade eles até vêm. Mas no momento que eles percebem que o meu único objetivo, único, não quer dizer que eu não posso ter um bom objetivo em relação a mim, é o meu próprio ego, naturalmente a espiritualidade vai se retirar. Claro que aí nós temos aí as afinidades, por exemplo, na questão das artes, da ciência. Nós estamos aí vendo aí, a questão do coronavírus. Quantos lugares está aparecendo vacina do coronavírus? Vocês acham que a espiritualidade não está intuindo um aqui, um ali, um aqui? Vai sair uma hora, está saindo. Qual que vai ser? Tem vários. Muita gente está recebendo a intuição em vários lugares diferentes, uns para vender, uns querem dar de graça, outros querem ter lucro, outros querem ficar famoso, outros querem só chamar atenção, mas tá aparecendo. De algum lugar vai vir. Dons artísticos têm a ver com a elevação moral? Não, porque tem artistas que são totalmente degenerados. Tem artistas que são figuras atormentadas. A gente pode entender a arte como uma manifestação da intimidade do ser. O André Luiz fala que a arte espírita, a arte espiritual, vamos dizer assim, a arte da espiritualidade superior é sempre o belo criando o bom. Esse é o conceito de arte de elevação superior. Ou seja, a arte superior. A arte da espiritualidade superior. O que é uma coisa da espiritualidade maior? É o belo criando o bom. Então você vai ver lá uma manifestação artística. É belo? Está criando um bom? Se o nosso conceito de belo varia, porque pra gente belo é o funk.
Pro outro, belo é a música clássica. Pro outro, belo é o sertanejo. Pro outro, belo é o axé, é a música eletrônica, é o forró, é o heavy metal. Belo, tá. Não tá criando bom. Nesse aí ninguém perde, não. Né? Então, se eu escuto uma música, seja ela de qual artista for, e essa música me torna uma pessoa melhor, me torna uma pessoa mais humana, mais feliz, mais integrada com a minha vida, então essa música é boa. Seja ela uma música clássica, seja ela um pagode, um funk, um samba, seja o que for. Se eu escuto uma música e essa música me torna agressivo, violento, desagradável, né? Melancólico, entristecido, raivoso, revoltado, então essa música não está criando bem. Pode ser a Sinfonia do Mozart, né? Não que a Sinfonia do Mozart seja, já, mas pode ser uma Sinfonia do Mozart. Então, quando a gente vai analisar uma obra de arte, do ponto de vista espiritual, tem que ser o belo criando o bom. E lembrar, se o belo é subjetivo, né? O bom não é não. O que é bom, o que é o bem, né? Não é subjetivo. Porque os valores do bem são arquétipos únicos da humanidade, né? Que é o amor, o respeito, o carinho, a amizade, a esperança, a fé, né? Então, não tem como você falar que uma árvore má produz bons frutos. Jesus já ensinava isso, então nós temos que olhar, né? Então existem muitos companheiros artistas que são seres deprimentes, né? Existem artistas que produzem pornografia, existem, produzem imagens degradantes, violência, né? A pretexto de arte produzem cenas que são, né, verdadeiras abominações, são artes das trevas. Não produz o bom, né? Então a arte espiritual é o belo produzindo o bom. Pensa nisso, né? Continuando, gente, nós estamos falando da influência dos espíritos aí nas artes, na ciência, né? Então, assim, nós sabemos, né, conforme está lá, a música seria a principal fonte de ligação com a alma, a que mais emociona? Talvez, né? Depende muito da pessoa. Tem pessoas que são mais visuais, outras que são mais auditivas, né? Então, para algumas pessoas, a música toca mais, para outras pessoas aqui que ela vê, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa mais visual, né? Você pode tocar uma música linda, eu até acho legal, acho bonita, até emociono com algumas músicas, mas se você vê uma obra de arte na minha frente, assim, eu fico aquilo me impacta mais, né? Mas assim, a música, ela tem um fator que é interessante, não toda arte tem, mas a música tem mais, que ela é um indutor de vibração, né? Então o que acontece? Determinada música gera na gente, né, induz, vamos dizer assim, uma vibração na gente, né? Tanto é que, por exemplo, você tinha lá, por exemplo, no passado a guerra, né? E o cara tocando trombeta, pam, 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 né? E os caras iam lá lutar, né? A marcha de combate, pam, 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 pam. O cara já saía disposto a, né, a matar, trucidar e passar por cima, né? Tem uma música mais suave, que acalma. Tem música que estimula a sensualidade, sexualidade, né? Então, assim, olha só, tem as músicas, elas podem ser usadas para várias coisas, né? Por exemplo, os espíritos falam, por exemplo, tem música, cada tipo de música mexe com o chakra da gente, né? Você quer saber se ela é superior ou inferior, é só olhar o chakra que ela está mexendo, né? A maioria das músicas que as pessoas gostam, músicas que mexem com o chakra genésico, né? Que aqui, ó, o movimento quadril, né? O que acontece? O chakra genésico está aqui na região genital, né? E aí, olha só, tem algumas músicas que falam a pessoa embala o quadril, né? Fica lá dançando para um lado para o outro, requebrando, né? Olha lá, uma energia de sensualidade ali. O que a pessoa está fazendo? Ela está, né? É como se ela estivesse chacoalhando ali a energia sexual dela. Aí a pessoa fica lá, dá beijo na boca, abraça, faz sexo e tá tudo lindo. E aí a pessoa volta correndo para essa música porque ela é um impulso para essas pessoas, né? Pode perceber que raramente música clássica estimula o movimento quadril da pessoa, né? Tem música que só você escutar você já começa a bater o pé, balançar, não tem? Isso é a vibração, tá? Não estou falando se é bom ou se é ruim, estou falando que é diferente, né? Então tem determinados tipos de música que não mexem em nada com a nossa região sexual, né? Que mexem às vezes com sentimento, com emoção. Por que o pessoal fala das áreas, das músicas clássicas, Beethoven, Bach, né? Chopin, que é o pessoal todo lá, né? Eu particularmente gosto muito, né? Apesar que eu não tenho muito saco pra ouvir aquilo muito tempo também, não. Eu gosto, acho bonito, né? Mas assim, né? Não consigo sustentar aquela energia muito tempo, não. Mas assim, são músicas que mexem com isso aqui da gente, né? Por isso tem gente que acha um saco, porque não quer mexer com isso aqui, com a parte da inteligência, quer mexer com a zona genésica, né? As grandes batidas, né, movimentavam o que? O tambor, né, que simula o que? O batido do coração, né? Ou seja, emoção, sentimento,
né? Então, por exemplo, todo mundo gosta de uma batida de tambor, né? Olha que interessante, aí tem vários estilos, tem o samba, tem várias coisas, né, que mexem com tambor, né? Tem o heavy metal, né, que tem uma batida pesada, vai mexer com determinada energia, né? Isso são influências espirituais indiretas que a gente não percebe e que a gente entra fácil, né? O pessoal, por exemplo, tá lá numa festa, olha só, aí eles trocam a música, põe a música lenta, muda a vibração da festa inteira. Aí eles tiram a música lenta e botam uma música eletrônica, batida, muda a vibração da festa inteira. Não parar pra pensar nisso, não. Funciona assim, no mundo espiritual também, né? Às vezes os espíritos estão lá, você vai ver nos livros, né? Qual que é o indutor de vibração dos espíritos? Prece, né? Estão lá no umbral, lá, aquele milhão de espíritos trevosos lá em torno deles lá. Aí vem o espírito de luz lá, o líder lá da caravana lá, começa, Senhor Jesus, e pá, né? Parece que o sol desceu lá no meio do umbral, né? A gente estava na reunião mediúnica, e aí a gente foi em desdobramento, né, com os amigos espirituais na região das trevas mesmo, um umbral pesadaço mesmo, né? Saiu o espírito, o Lucas falou assim, ó, só nesse lugar que tem 2 milhões de entidades presas nesse lugar aqui. Parece um pântano sem fim, assim, você olhava assim, um vale, parecia o Tártaro, assim, aquelas regiões da mitologia grega, assim, com o espírito na lama, aquela coisa toda horrível, né? E aí a espiritualidade estava indo lá para poder resgatar uma entidade que estava entre aqueles milhões de espíritos. Como é que eles acham? Vibração, né? E a gente estava lá, indo lá, né, acompanhando a espiritualidade para doar energia, aquela coisa toda, né? E aí, em determinado momento, eles chegam lá na região lá que a gente ia buscar, né? E aí, o que acontece? Os espíritos trevosos percebem, né? A espiritualidade começa a querer atacar. Imagina, ser num lugar lá com 10 mil pessoas que a gente matar. É isso aí, que é mais ou menos isso, né? Tô traduzindo, né? Então, os espíritos trevosos começam a aproximar. E aí, em determinado momento, o espírito estava lá com a gente, fala com o líder lá da equipe lá, fala assim, olha, vocês vão atender o nosso irmão, né? Nós vamos conectar ele ao médium para ele poder comunicar lá na reunião mediúnica, né? Por isso que serve o médium em desdobramento, né? E enquanto vocês conversam com o nosso companheiro para poder ajudá-lo a sair dessa sintonia, para a gente poder tirar ele daqui, eu vou me dirigir à multidão. Quer? Né? Imagina, um espírito de luz, né? Vai lá, né? Sobe ali num morrinho assim, tá lá aquele mar de entidade trevosa assim, né? Que estavam lá querendo matar, né? Não mata porque, né? Mas se pudesse pegar, atrocidar, torturar, cortar, arrancar pedaços, eles iam fazer. E aí o espírito sobe assim no morrinho assim, fala assim, meus irmãos. E todo mundo xingando, jogando pedra, jogando excremento, esperma, seja lá o que for, lá, jogando tudo lá em cima da espiritualidade, né? Como se tivesse um campo assim, de energia protegendo. Assim. Meus irmãos, que estamos em nome do Cristo. Na hora que ele fala isso, ele acende igual um farol no meio do oceano. Assim, imagina aquele oceano de noite, assim, um farol, assim. Né? E os espíritos começam a gritar e xingar e falar mal, e falar de Jesus, falar palavrão, e vamos orar por vocês. E o espírito fala a prece que eu sou incapaz de repetir a prece que ele fez, né? E aí ele começa a fazer uma prece lá, cheio de amor por todos aqueles espíritos, falando de quanto ele queria que aqueles espíritos despertassem para o bem, para a luz, né? É como se tivesse descido um meteoro de luz lá dentro, lá, e acertado todo mundo, os espíritos. É vibração, né? E aí na hora que ele faz isso, o que acontece? Um monte de entidade superior começa a descer para ver, né? O que está acontecendo, né? Porque tinha um ser iluminado lá fazendo prece no meio das trevas, e iluminou o negócio inteiro, né? Os espíritos que estavam agressivos, né, saíram espavoridos daquele lugar lá, e os outros que estavam simplesmente perdidos começaram a pedir ajuda, começaram a chorar, começaram, né? Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, né, em questão de desdobramento espiritual. E ele não fez isso por ofender, ele fez por amor. E de verdade, ele falou assim, eu tô aqui porque eu amo vocês, queria pegar todos vocês no colo, queria levar todos vocês junto no meu coração, porque muitos de vocês que estão aqui são meus filhos de muitas existências, né? E aí ele fala assim, queria eu poder ter um amor suficiente para descer até vocês sem ofendê-los. E se ofendo, né, vocês me perdoem porque eu amo. Olha as palavras do Espírito de Luz. Né? E os outros queriam matar ele. Tipo, você está falando para eles que queriam matar e comer ele vivo, se possível fosse. Queriam mastigar ele vivo ali enquanto ele estava ali. Né? E aí, né, ao invés de resgatar só um, resgataram 100 espíritos lá daquele lá. Mas milhões, gente. Espíritos revoltados, agressivos, né? E aí, qual que é a resposta espiritual? Amor. Mas até esse amor tem que ser dosado, porque senão ofende, ofusca, né? Porque muitos desses espíritos veem nisso uma manifestação de poder que os agride,
Tipo assim, ah lá, viu? Nós começamos a chegar perto, esse cara jogou um negócio aqui na gente aqui que nós estamos tudo passando mal, né? Mas é assim que a espiritualidade age. Né? Então esses espíritos iluminados, eles interferem, inclusive aqui, né? Muitas vezes esses espíritos às vezes a gente passa por uma situação difícil e um espírito de luz desse começa a fazer prece do nosso lado, né? A ajuda dele é essa, e o negócio ilumina tudo, tá? Ilumina que você fica assim, eu tô dentro do sol, o que é isso? Né? Ilumina que ofusca, né? E claro que depois que acaba ele também apaga tudinho, né? Porque né? São coisas assim fantásticas, né? É muito legal essa questão do desdobramento, né? São fantásticas, são experiências que a gente vai tendo, né? O Bueno tá falando pra gente, assim, a espiritualidade ensina muito pra gente, né? Através do desdobramento espiritual. São situações que a gente vai ver que os espíritos de luz, né? Como esse espírito falou pra mim uma vez, né? Falou pra mim assim, meu filho, né? O bem não está em guerra com o mal. O trabalho do bem é o resgate do mal. O objetivo da luz não é a destruição da treva, e sim o resgate dela. Essa é a diferença da treva para a luz. Essa é a diferença do raciocínio do espírito de luz para o nosso. Nós ainda queremos exterminar quem é diferente, quem é o mal para a gente. Os espíritos de luz olham o mal como doença, como necessidade de amparo, de auxílio. Meu Deus, o mal, nós temos que ir lá cuidar. Meu Deus, o mal, a violência, nós temos que ir lá dar amor para esse pessoal, para curar eles disso. Eles estão loucos, estão doentes. Né? Tanto é que os espíritos de luz, eles tratam quem está no mal como mentalmente comprometido, é maluco. Eles não dão muito papo, não. Entendeu? Chega lá, o espírito trevor, começa lá, que eu sou, que eu faço, que eu aconteço. Os espíritos, mesmo, que bom pra você, né? Coisa que os espíritos trevor odeiam, né? Pra eles estão sendo menosprezados, né? Eles querem discutir, brigar. Os espíritos de luz, não. Deixa falar, que coisa, né? Tem uma história muito legal do amigo espiritual, que ele foi na região trevosa lá, está num livro, acho que é um livro de Divaldo, né? E aí ele chega na região espiritual lá e o espírito fala assim, nós vamos prender vocês tudo aqui, vocês vieram aqui, vocês são muito arrogantes de entrar na nossa região aqui e nós vamos prender vocês não vão voltar para onde vocês vieram. Aí o mentor olha para ele com carinho e fala assim, meu irmão, que bom, você vai prender a gente, que beleza, nós vamos começar um processo de pregação do evangelho aqui dentro, aqui, ó. Nós vamos converter isso aqui em pouco tempo. O espírito, então vai embora, somos daqui, né? Se quiser prender a gente, nós vamos ficar falando de Jesus para todo mundo aqui, você que sabe. Né? Nós vamos fazer aqui um posto avançado da espiritualidade, né? A prece é a mais bela orientação de ensino no plano espiritual, sim, né? Normalmente é o estado de prece, né? O estado de prece, ele nasce do quê? Da nossa capacidade, né, de nos sintonizar com o mais alto. Pode estudar para ser um consolador no mundo espírito? Com certeza, começa a consolar aqui, né? Como que o espírito se gabarita para o trabalho no bem? Trabalhando. Como que o espírito se gabarita a compreender, a amar, a respeitar? Passando por perrengue. E respeitando, compreendendo, perdoando e amando, né? Porque um espírito iluminado, quando ele vai num lugar, ele vai num ambiente no qual ele não é bem-vindo, no qual ele não é amado, ele não vai, né? Muitas vezes, né? A gente fala que a gente quer fazer algumas coisas, eu não estou criticando, tô falando de mim, tá, Edu? E às vezes a gente não dá conta de ir no lugar, né? Às vezes eu já tive o desdobramento que eu fui no lugar que eu falei assim, eu enfiei a mão na cara desse espírito. Esse espírito aí tá me ameaçando, o que ele pensa que é, né? Aí a espiritualidade fala, não, meu filho, ele tá doente, ele tá desequilibrado. Não, ele falou que vai bater no meu pai, ele falou que vai atacar minha família. Não, pega, vem cá que nós vamos resolver isso aqui. Né? A gente é assim, desde que não mexa com a gente, né? Então, assim, pra gente crescer espiritualmente, o que a gente precisa fazer? Começar a aturar os revés do dia a dia. As pessoas difíceis que convivem conosco, né? Começar a aceitar que nós também somos pessoas difíceis, e somos muito, pelo menos eu sou. Isso eu já tenho consciência total. Não vai conviver comigo. Né? De longe é lindo. Né? Tem uma frase do Paulo de Tarso que eu adoro, que eu uso para mim sempre. Né? Eis aqui, ele falava dele, né? Falando dele, fala assim: eis aqui Paulo, né? Poderoso com as palavras, desprezível com a presença. O que ele falava? Que longe todo mundo achava ele lindo. Né? Mas quando ele chegava nos lugares, o pessoal, né, horrorizava dele rápido, né? O Paulo não conseguia ficar num lugar mais de 2, 3 meses. Ele chegava no lugar, o pessoal ele saía batido, apanhava, brigava com todo mundo e ia embora, né? Então nós somos muitas vezes assim, né? Poderoso por palavras, assim, a distância, né? Escrevendo carta, né? O Paulo fazia escrever carta, né? Falava de Jesus, o pessoal lia, olha que lindo. Aí não que o Paulo chegava para conviver, nossa, que cara chato, insuportável, do quanto esse cara não, né? Quem que esse cara pensa que é? Nós somos meio assim, né? Então, assim, às vezes as pessoas veem o nosso melhor momento. Nós também somos o nosso melhor momento. Nós temos que valorizar, né? Mas o amor pressupõe a convivência. É isso que é a grande dificuldade da nossa época. O amor pressupõe convivência.
Só ama quem convive. Só convive quem aceita. Só aceita quem está disposto a se aceitar. Por isso que os relacionamentos de hoje não duram. Porque são baseados na ilusão. Eu me iludo, o outro se ilude sobre mim. Quanto mais nós convivemos, mais nós vemos que aquilo que eu imaginava é errado, é mentira. E eu saio horrorizando aquela pessoa e achando que ela me traiu, porque ela não é a minha expectativa. Isso não é amor. Isso é atração, paixão. Por isso muitas vezes é difícil a gente estabelecer relacionamentos positivos. Porque amar de verdade, você ama o outro do jeito que ele é. Meio que às vezes você não concorde com ele. Você ama. Você cala. Você, é se diminuir. Jesus falar que ele quiser ser maior que seja, serve de tudo. Isso vale em todos os aspectos da vida. E a nossa busca é ser o primeiro, é ser o maior, é ser o mais importante, ser o mais inteligente. O ego da gente ainda está falando muito alto. E na verdade, continuam a falar aí dos espíritos iluminados que tiveram na Terra aí, o Sócrates. O Sócrates é um dos personagens mais interessantes que eu acho desse quadro. Como Jesus, a gente já até falei isso num outro estudo, o Sócrates é um ser tão fenomenal que a maioria das pessoas acha que ele nem existiu, porque não pode ter um ser tão bom, legal, inteligente, sábio como ele. Tudo que é bom demais a gente desconfia. Então o Sócrates é um personagem que passou aí nos últimos anos por um processo de desconstrução. Muito analista acha que o Sócrates é um personagem que o Platão inventou. Que o Platão falava que o Sócrates era o mestre dele, mas era um personagem criado lá, porque o Sócrates era perfeito demais, era ideal demais para existir. É coisa de Jesus, Então a gente fala assim, Jesus é uma invenção. Tem jeito da pessoa ser isso, não. Aí eu lembro uma frase do irmão e falei assim, se Jesus é invenção, quem inventou essa invenção é Jesus, porque inventou esses conceitos fantásticos, então é o próprio Cristo, É a invenção dele mesmo. Então assim, mas isso é a nossa dificuldade. E a questão da sintonia também. Porque uma das coisas que a treva faz é desdenhar da luz. Enquanto a luz trabalha pelo resgate das trevas, as trevas ironizam, as trevas agridem, as trevas são desagradáveis, as trevas têm sempre uma frase feita para diminuir, para atacar, para agredir. E aí nas nossas relações com os outros nós temos que pensar que ponto que eu estou sendo médio das trevas e médio da luz. A luz compreende, sustenta, espera, trabalha, abre mão. A treva exige, domina, não empatiza, incomoda, ironiza. Então é isso. Muitas vezes, quando eu sou irônico, eu estou sendo meio da treva. Quando eu estou sendo agressivo, arrogante, quando me falta empatia pela dor do outro, quando me falta trato com o meu irmão, que é diferente, por exemplo, de simplicidade. Pessoas simples são carinhosas. Mesmo que elas não tenham um vocabulário, que elas não tenham os dons da palavra, mas o amor se traduz nas suas ações. Então ser espiritualizado não depende de consciência, de conhecimento, depende de intimidade, é uma busca íntima. E sabemos que tem dia que nós somos meio dificinho, tem dia que a gente dá uma resposta, então nós temos que vigiar. Aí que entra a fala do Cristo sobre vigilância. O que é vigilância? Vigilância está se observando, falando, nossa, hoje eu dei umas travadas nos meus colegas aqui que tá, desculpa, errei, fui frágil, fui invigilante. Então eu sou invigilante, a gente é invigilante, a gente não presta atenção, então quando a gente está ciente disso, nós vamos nos tornar pessoas melhores. Pessoas melhores atraem companhias melhores, pessoas melhores resgatam companhias piores. Inúmeros espíritos iluminados convivem conosco o tempo todo, sem que a gente perceba, às vezes encarnados do nosso lado, em missões de renúncia e de amor, por mais que a gente seja desagradável na presença deles. Já param para pensar isso? Então, suportáveis uns pelos outros em nome do amor do Cristo. Lembra que o Paulo falava isso? Apesar que ele não suportava muito, não, mas pensa bem. Pedir perdão e tentar não fazer. Se tentar já dá bom demais, meu amigo, porque prometer que não vai fazer, normalmente promessa é feita para ser quebrada. O que a gente precisa de prometer é algo que a gente não consolidou ainda. Jesus não prometia. Jesus falava, vai acontecer. Jesus fazia, vamos lá fazer isso. Normalmente a promessa é uma tentativa de consolidar algum valor que a gente não tem ainda. Que já é positivo, com certeza. É positivo querer fazer o bem. Melhor do que querer fazer o mal,
Então, assim, né, tem uma vez que a gente estava na reunião mediúnica, né, e o companheiro chegou para o espírito e falou: Nossa, meu irmão, tô levando paulada de tudo quanto é lado. Aí o espírito olhou para ele, riu, falou assim: Ô, meu filho, que bom, né? Pior é quando você que tava batendo, né? Melhor apanhar que bater, meu filho, aprende isso aí. Né? Se você tá apanhando, quer dizer que você tá no bom caminho. Porque o bem sempre apanha. Entendeu? Pior quando a gente bate. O problema é se você começar a bater nos outros. Aí nós estamos desequilibrados espiritualmente. Aí você vai ter que fazer muita prece. E enquanto você estiver só apanhando, tá bom demais. Quer dizer que você não tá batendo em ninguém. Né? E na nossa cultura baseada no revite, no ganhar, no derrotar, no vencer, né? Pronto, acabou, ganhei. Né? Isso é difícil. Né? São coisas pra gente pensar aí, né, meus amigos? Pessoal, nós estamos falando de mediunidade aqui, né? Falando da influência mediúnica aí nas artes, na literatura. Eu falei tão pouco sobre isso, né? Desculpe. Às vezes eu falo de conteúdo mesmo, gente. Acontece, né? A gente não sabe nada de nada, né? O bem é tímido, né? Não sou eu que falo, não. Os espíritos falam isso pro Kardec lá no livro dos Espíritos, né? Falou que o grande problema do bem é que ele é tímido, né? Ou seja, o mal tem marketing. O mal grita, né? O mal, né? O mal sabe, né? O bem não, o bem é silencioso, é gentil, é amoroso, né? Até porque, né, como o Lucas me falou uma vez, né, a etiqueta do plano superior é que você nunca exiba suas possibilidades espirituais. No sentido assim, os espíritos de luz ficam aparecendo, fica aqui, iluminado, aqui, isso é coisa de vaidoso. Né? O espírito de luz se ilumina no momento que o amor dele sai. Né? Ou seja, que ele, né, tá amando tanto que aí não tem jeito de segurar o negócio. Né? Mas normalmente os espíritos de luz são quietinhos. Né? Tem uma história que o Lucas me contou uma vez, né, que, né, tinha uma determinada colônia no mundo espiritual nas regiões trevosas mais pesadas, e essa colônia, né, ela atendia espíritos vítimas de violência, um espírito de assassino, uma região do plano espiritual onde ficava espíritos de assassino, só cara que cortava o cabelo dos outros. Imagina a região do plano espiritual só com espírito desse, só cara violentíssimo. Né? E esse lugar tinha uma atmosfera astral dificílima. Tinha uma pequena casa de ajuda lá, com alguns espíritos, né, mais equilibrados que atendiam esses irmãos aí, né, em desespero, violentos até falar chega. E aí, em determinada época, né, começou um espírito, chegou lá, vindo ninguém sabe de onde, um espírito, né, tinha uma certa condição espiritual, porque ele, né, chegou lá e viu: olha, meus irmãos, eu estou aqui, né, eu estou vendo que vocês têm essa colônia aqui nessa região aqui, eu queria trabalhar aqui, será que vocês permitem que eu trabalhe, né? E vocês podiam me ajudar aí, deixar eu trabalhar aqui, carregar lixo, né, dar banho aí nos sofredores, nos internos, aquela coisa toda. Tipo um serviço mesmo mais braçal que vocês podem imaginar. Né? Como o pessoal sentiu uma vibração até agradável naquele espírito, né, não sabia quem ele é, mas, né, tipo assim, se ele está aqui é porque ele é um espírito pelo menos equilibrado minimamente. Né? Deixa ele trabalhar. E aí todas as semanas ele ia uma vez por semana lá e ficava lá o dia inteiro trabalhando. E ajudava, e cuidava, e agia, né? E conversava com um, e cantava, e ria, e brincava. Passou o tempo, foi passando, aquele espírito foi, né? Ele foi cativando todo mundo pela alegria dele, aquela coisa toda. E aí ele falou assim: olha, meus amigos, né? Hoje eu não vou poder vir aqui para trabalhar, né? Infelizmente, né? Eu já fiz aqui, eu me apeguei muito a vocês, né? Mas eu vou ter que me ausentar durante um tempo, porque eu tenho alguns trabalhos a fazer, eu tenho que aprender mais coisas, eu sou um espírito ainda, né? Mas eu nunca vou esquecer de vocês. Passou um tempo, né? Passou um tempo nessa colônia. E aí, né, os amigos espirituais, né, falaram o seguinte: passou um tempo, a colônia estava lá, continuava com o trabalho todo, quando veio um emissário da esfera superior. Esse emissário chegou lá e falou assim: meus irmãos, né, nós viemos aqui das zonas superiores, vimos o trabalho de vocês, estamos sustentando desde sempre, né? Mas nós viemos aqui porque uma entidade de altíssima envergadura, em nome do Cristo, deseja fazer uma visita a vocês em nome do amor, para poder trazer, né, uma palavra de amparo, de consolo para aqueles irmãos que aqui estão. E esse espírito pediu, né, que se vocês permitissem, olha só, o espírito pediu para ir lá, pediu para eles, o espírito superior, né, que ele gostaria muito de vir aqui conversar com vocês durante 1 hora. Né? E aí, né, o espírito, eles ficavam: claro, pode vir, não sei quem é, né? Fizeram lá uma data lá nas atividades para receber a entidade, né? Chegou a hora do espírito descer, vocês ficaram imaginando que havia um espírito iluminado assim, descer do céu, aquela luz, aquela coisa toda, né? A porta da colônia, assim, né, tipo um hospitalzinho, né? A porta rangendo assim, abriu assim, e entrou aquele mesmo espírito que estava lá trabalhando, né? Ele entrou assim, olhou, estava com a outra entidade que tinha vindo antes do lado dele.
Entraram os dois, né? E aí eles pensaram, ó, então essa entidade que está com ele, né, deve ser o cara que vai falar, né? Então ele deve ter vindo aí, deve ser um funcionário dele, um serviçal, alguém que ele ajuda. E aí o espírito chegou, foi até uma tribuna improvisada lá perto das marcas dos doentes, que ele foi uma coisa que ele pediu, fez questão que reunisse todos os internos da colônia lá para poder estarem com ele, porque ele queria abraçá-los, né? E aí, né, ele se sentou e o outro espírito levantou, né? O que eles achavam que era espírito de luz. Né, que também era, mas nem tanto. Então, assim, meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos aqui nesse pouso de trabalho em nome do Cristo, né? Por isso, nessa noite, né, vendo aí os esforços do bem de todos vocês, né, o nosso amigo espiritual Francisco de Assis veio aqui para poder fazer, né, proferir um estudo da noite em nome de Jesus, no qual, né, vocês devem saber que ele foi o próprio apóstolo João, né, conheceu Jesus e andou com o Cristo, e ele vai contar para vocês algumas histórias dele, da convivência dele com Jesus. E aí levanta o rapazinho lá, o moço lá, que não era ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo João Francisco de Assis, né? O grande santo, né, da Úmbria, lá da Itália, lá em outras vidas. E o que acontece? Ele chegou lá, meus amigos, chamou todo mundo pelo nome, né? Porque ele já estava acostumado, ele trabalhou lá meses lá com esse, ninguém sabia quem ele era, né? Ele falou que o nome dele era João, né? E não era mentira, né? Mas qual João? João, foi João, né? Então, e ele chegou lá e fez aquele, né, discurso maravilhoso, chamou todo mundo pelo nome, ô fulano, ô Dona Maria, ô João, ô Manuel, ô fulano, chamou os doentes todos pelo nome, porque ele conhecia todos, porque ele já tinha conversado com todos os doentes, né? E aí o pessoal ficou assim maravilhado, que ele deu um apóstolo de Jesus, um apóstolo de Jesus no momento de folga dele. Aí o Espírito explicou, não, nos momentos de folga do nosso irmão, ele vem às regiões inferiores para trabalhar em nome do Cristo, do jeito que Jesus ensinou a trabalhar. Porque lá na Galileia antiga, né, das tradições lá, dos apóstolos, né, não tinha nada que deixava Jesus e João mais felizes do que os trabalhos braçais no campo do auxílio aos que sofriam. Né? Era muito comum ver eles visitando, né, em momentos lá que não tinham as reuniões do evangelho, eles iam visitar casas, eles iam visitar pessoas doentes para dar banho, para cuidar. Imagina Jesus visitando você para te dar um banho, né? Imagina o João Evangelista, eu estou aqui, trouxe Jesus aí, nós podemos limpar a sua casa, né? E aí, né, essa questão e a influência espiritual dele, né, movimentou aquele lugar todo lá, e só porque ter ido lá, milhares de espíritos começaram a ir, né, para poder trabalhar, para poder ajudar, para poder aprender, né, para poder ver aquele trabalho de amor, né, sem que ninguém soubesse, né, só descobriu que era ele depois, né. Interessante, né, essas histórias. Exatamente, né? O amor vai sempre à frente, né? Mas nós estamos aqui viajando, né? Contando história dos espíritos, né? Em confluência. Mas o que levou o João a ir lá? Moral da história. Por que o Francisco de Assis baixou lá? O mesmo espírito, né? Porque havia amor ali. Quando esse espírito luminoso passou por aquela região, né? Nas capacidades espirituais que a gente nem imagina que um ser desse tem. Um ser desse né? É quase super-herói, né? O ser é quase divino, né? Tem poderes e capacidade que a gente nem entende. Né, para fazer o que quiser. O que aconteceu? Quando ele passou por essa região que atendia esses doentes, esses espíritos de assassinos, ele sentiu o amor daquele grupo que atendia. Apesar de todas as fragilidades que aqueles espíritos ali ainda tinham, eles estavam trabalhando no bem. E esse amor e esse bem foi tão forte que atraiu o Francisco de Assis, não quer ir lá trabalhar com eles. Porque Jesus está ali, ó. O que eles estão fazendo de Jesus, então tem que estar naquele negócio ali. Né? O trabalho deles é o trabalho do Cristo, então é meu também. Porque, né, onde está Jesus, eu tenho que estar junto. Esse negócio aí não tem jeito de ficar sem Jesus, não. Fantástico, né? É assim que a gente atrai. Muitas vezes, né, um prato de sopa, muitas vezes uma cesta básica, 5 minutos de conversa, muitas vezes um cobertor, uma prece silenciosa por aquele companheiro que está caído na rua. Naquele momento você está se associando mentalmente aos Francisco de Assis da vida. As Marias de Nazaré, aos Pedros, aos Tiagos, aos Cristos, as Marias de Magdala. É assim que nós criamos conexão com os Espíritos de Luz, amando. Então, meus amigos, né, desculpe aí, né, passando demais o tempo. Peço a Jesus que possa nos abençoar, nos instruir, envolvendo a cada um de nós nas vibrações desta prece, que ela se converta em amor e luz a cada coração. Divino Mestre, sabemos que diante de Ti ainda somos poucos no oceano de necessitados, de doentes. Te pedimos que possamos compreender mais, que possamos amar mais, que possamos ser mais úteis apesar de todas as limitações que carregamos. Ajuda-nos a conviver, a respeitar, a seguir.
Dá-nos a força que precisamos, a fé que nos sustenta, a alegria para cantar como Francisco as glórias do teu amor. Envolve a cada um de nós, aqueles que nos escutam, aqueles que nos acompanham, sejam eles encarnados ou desencarnados. E fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite. Muito obrigado aí por tudo. Jesus abençoe e ilumine todos vocês. Tá? Muita luz, muito amor para vocês. Tchauzinho. Até sexta-feira.